Muito bom dia. Hoje sim é véspera de Natal. Hoje nós vamos falar o Pai humano e o Pai celestial. O Pai humano e o Pai celestial. Bom, vamos falar desse tema hoje. Porque amanhã é Natal e aí a gente celebra o nascimento de Jesus. E se a gente for olhar para a vida de Jesus, ele nos mostra que, sendo filho de Deus, como filho de Deus, quando a gente vem viver essa experiência humana, a gente precisa do quê? Quando a gente vem viver essa experiência humana, do que a gente precisa para conseguir viver essa experiência humana? Então aí já começamos daí, né? Quando a gente vem viver essa experiência humana, o que a gente precisa para conseguir viver a experiência humana? A gente precisa de duas pessoas que digam sim pra gente conseguir chegar na Terra. Então, para viver a experiência humana na Terra, para viver a vida na Terra, a vida, a experiência humana, a vida humana na Terra, a gente precisa de uma mulher e de um homem que digam sim pra gente. E aí a gente tem muitas vezes achado que a gente pode dispensar uma das partes, principalmente a parte dos homens, né? Muitas vezes a gente vê pessoas dizendo: eu não tive pai, eu não tive pai. E o que acontece é que não existe alguém que não tenha pai, porque não existe alguém que tenha sido gerado para ter uma vida humana, terrena, que não tenha precisado de um óvulo, de um espermatozoide. Ainda não existe alguém que não tenha precisado. Mas pode ser que foi uma doação de espermatozoide? Pode ser, e ainda assim foi necessário. Sem essa doação, não teria filho. Então, isso é importante a gente saber, que a gente tá fazendo aquele básico bem feito, a gente não tá fazendo, que é considerar a realidade. Então, o que a gente tem, muitas vezes a gente tem visto não tive pai, chama o pai de genitor, chama isso de doador de espermatozoide. Claro, é isso mesmo, né? Se você for ver numa relação mais emocional, a gente tem realmente, muitas vezes, não tem vínculo emocional nenhum. Porém, entretanto, todavia, a gente tem um histórico biológico, e acho que essa parte é a parte que mais nos importa, que é o histórico biológico, e a gente tá falando de ciência, né? Em que todas as suas células, elas vão se extrair um pedacinho dessa célula, vai estar ali descrito que alguém deu a parte feminina e alguém deu a parte masculina. Essas duas pessoas que deram essas duas partes são as pessoas que te compõem. Ou seja, você só está vivendo essa experiência terrena porque essa mulher e esse homem se uniram. Do jeito que foi, a forma que foi, isso não me interessa, mas o que me interessa é a sua possibilidade de viver uma vida terrena. Só existe, e a vida terrena, ela precisa disso aqui, da vida corpórea, do corpo. Só existe porque se a gente extrair um pedacinho da sua célula, ela vai ver, olha, o óvulo veio dessa mulher, o espermatozoide veio desse homem, e aqui estão todas as memórias biológicas desse ser humano. Todas as memórias biológicas, a gente inclui também a questão sistêmica aqui. Ou seja, peraí. Ou seja, o que nós temos é toda a memória sistêmica celular cabe a essa mulher e esse homem que juntos se uniram, e que então você, graças a essas duas pessoas, você pode ter uma experiência terrena. O que isso significa? Significa que quando você vem para a Terra, não tem como passar na Terra, chegar na Terra sem esses dois humanos que dizem sim, e não tem como você voltar, a partir da experiência terrena, voltar para os céus, ou seja, criar essa conexão de volta com Deus, com a parte espiritual, sem passar também por essas duas pessoas. Por quê? Porque sem essas duas pessoas, você não ia conseguir ter uma experiência terrena.
E isso é a ordem. Isso tem a ver com ordem. Então, quando a gente olha para isso, a gente está olhando para o quanto aquele ser humano foi necessário para que eu pudesse existir. Logo, não tem como ignorar a importância do homem nessa Logo, não tem como a gente ignorar a importância do homem na sua construção, ou seja, a importância do seu pai naquilo que cabe a ele ter te entregue uma parte dele para que você possa viver uma experiência terrena. Então a gente não pode considerar que a gente não tem pai, mesmo que a gente não tenha conhecido o nosso pai, porque a verdade é que as nossas células conhecem esse homem. Então, quando a gente olha para experiência terrena, toda experiência terrena necessita de um homem e de uma mulher que digam sim, independente da forma com que esse sim é dito. Independente da forma que esse sim é dito. Deixa eu só meu cabelo. O que eu quero dizer é, mesmo que esse sim seja dito por uma doação de um espermatozoide, ainda assim, esse sim foi dito. E aí a gente pode, inclusive, considerar esse sim maior, esse sim que uniu essas duas forças ali, simplesmente biológicas mesmo, mas que pôde criar quem você é, né? Então, certo. A gente então compreende isso, olha para isso com grandeza, e aí a gente então começa o nosso assunto, que é o pai. Então hoje especificamente a gente vai olhar para esse homem que por muitas vezes, inúmeras vezes, a gente vê que tem sido desrespeitado, muito desrespeitado, sem nenhum tipo de consideração por esse homem. E aí pode-se dizer que, mas esse homem abandona, esse homem deixa, esse homem não tá presente. Sim, existe essa dor nas pessoas, existe mesmo essa dor dos homens que abandonam, dos homens que deixam mesmo aquela criança ser criada como, né, a vida cria. Mas existem também os homens que não são vistos, não são respeitados e também já são a primeira face de quando a pessoa vai dizer não tenho pai, como se essa pessoa nem existiu. Então, a gente vai tratar disso por quê? Porque quando a gente fala de pai, a gente está falando também do sistema, a gente está falando de regras, a gente está falando de respeito, a gente está falando do mundo. Então, quanto menos a gente tem referência paterna, menos a gente consegue ir para o mundo com essa força de reconhecer esse mundo como um lugar em que a gente pode atuar. Quanto mais a gente tem referência paterna, mais a gente vai para o mundo com uma força de que a gente tem como atuar. E mais, é mais profundo ainda, quanto mais a gente tem uma referência paterna, menos a gente briga com o mundo. Por quê? Porque o pai, ele traz as leis, as regras, a ordem, né? E quando a gente ainda tá bravo com o nosso pai, quando a gente ainda não tá reconciliado com o nosso pai, a tendência é que a gente esteja bravo com o mundo, com como o mundo foi construído, com a injustiça que aconteceu no mundo, com a forma com que os homens, né? E aí é quase que de forma literal mesmo, com a forma com que os homens conduziram o mundo. Então a gente tem aí uma raiva, né? Uma raiva aqui dentro que na verdade esconde uma ferida profunda. Toda raiva esconde uma ferida profunda. Então, claro, sempre que alguém tá com raiva, o que eu vejo tem dor ali. Mas a gente tem essa raiva desses homens que encaminharam o mundo para onde o mundo está. Então agora tem um movimento que agora a gente tá mais quase que buscando esse equilíbrio, mas tem muito esse movimento de dizer, não, o futuro é feminino, o futuro é das mulheres, as mulheres vão ter o poder nas mãos, porque até onde foi que os homens levaram não foi bom. Então essa negação daquilo que pôde existir também é uma negação do pai,
É dizer assim, o meu pai não foi bom o suficiente. No fundo, o que a gente diz é isso na nossa alma. No fundo, o que a gente está dizendo quando a gente está descontente com o mundo como é. Então, aquela coisa do... As casas são feitas quadradas e a gente só sabe criticar a casa feita quadrada porque a gente acha que o certo seria redonda. E ao invés de tomar a casa quadrada e dizer, uau, isso aqui foi o que me trouxe até aqui, foi o que me cobriu de tempestades por muito tempo. E mesmo quadrada, ela teve sua utilidade, então eu sou grata à casa quadrada e posso então dar um passo para fazer uma casa redonda. O que eu faço é, que lixo essa casa quadrada, que porcaria essa casa quadrada, não me serve essa casa quadrada. Nossa, quem foi que fez essa casa quadrada? E eu não reconheço que essa casa quadrada, como foi, ela me protegeu de muita tempestade, ventania, das adversidades da vida. Então, o que a gente está fazendo muitas vezes é jogando fora aquilo que nos levou até aqui, porque a gente acha que tem que ser feito algo muito novo, algo revolucionário, algo que desconsidera todo o passado. Isso também é falta de respeito com os nossos pais, e aí todos os homens, né, que nos trouxeram até aqui. Então, quando a gente olha para isso, a gente vai ver o quê? Muita gente rebelde, muitas vezes sem causa. Os rebeldes sem causa são aqueles que estão ainda achando que o pai devia ter dado mais, o pai devia ter sido diferente, o pai, às vezes poucas coisas assim. Então, por exemplo, muitas vezes o pai devia ter sido mais firme, às vezes é isso, às vezes o meu pai devia ter sido mais firme, às vezes meu pai devia ter sido mais mole, às vezes meu pai devia ter trabalhado mais, meu pai devia ter trabalhado menos. Alguma reclamação a gente sempre faz, essa é a parte nossa uma fase que a gente passa, que a gente sempre vai fazer uma reclamação e depois a gente acorda, quando a gente olha para a realidade e fala, talvez a casa quadrada é porque tem uma facilidade que eu ainda não tinha visto. Então, na verdade, fazer a casa quadrada tem todo sentido. E agora que eu tenho mais recurso, muito mais recurso, graças a eles que fizeram a casa quadrada, eu posso fazer a casa redonda. Quando a gente chega nesse lugar, a gente, ao invés de descartar a casa quadrada e fingir que a casa quadrada não me deu nada, eu tomo tudo que a casa quadrada me deu para poder seguir para a próxima fase. Então, a visão que eu tenho é assim, é como se a gente estivesse numa corrida em que a gente vai passando o bastão um pro outro e a gente só consegue pegar o bastão de quem tá aqui atrás se eu paro de reclamar o quanto aquela pessoa conseguiu correr até ali. Então, se eu começo a falar assim, nossa, você devia ter vindo mais rápido, ou nossa, você devia ter feito uma curva ali ao invés de ter vindo reto. Nossa, se eu começo a reclamar daquele que eu vou pegar o bastão aqui atrás, eu não tenho mais bastão. Ou seja, eu tenho que começar do zero. Ou seja, eu tenho que voltar a pegar eu mesma o bastão e correr toda essa corrida. E isso que muitas vezes a gente faz quando a gente diz, não tenho pai. Quando esse é o discurso que a gente faz. Seja quem for, seja uma sociedade que muitas vezes nega, inclusive o próprio pai europeu, né, como sociedade brasileira, muitas vezes tem negado o pai europeu, que é o pai que a gente tem. Seja qual for a sua situação com o seu pai, se existe uma negação aí, e seja porque foram os exploradores, independente do que for a negação, você tá deixando o bastão cair e tá tendo que voltar lá do começo. E sabe o que você sente no corpo? O que você sente na realidade é muito duro, é muito difícil, é muito sacrificante. Como é difícil viver. Por quê? Porque você não tá conseguindo pegar o bastão aqui, de quem tá te dando o bastão aqui. Você tá falando, não, assim não foi bom. Não, vocês foram errados. Vocês chegaram aqui e destruíram tudo. Então eu não quero esse bastão, lixo. Eu tenho que fazer o quê? Se é o bastão que me cabe, eu tenho que fazer o quê? Então eu tenho que voltar a corrida lá do começo. E aí, meu bem, não dá pra fazer nada nessa vida se você for voltar a corrida lá no começo. Então, a gente passa a olhar para aquilo que foi possível e então dizer sim pra esse bastão. Tá bom, vai. Vamos lá, vamos a partir daqui. Ok. Então, lembrando que o pai é tudo isso que o pai é, né?
E quando o pai, ele traz todas as leis, regras, esse direcionamento do mundo, o pai nos mostra o quanto o mundo pode ser, o quanto a gente pode brincar no mundo mesmo, sabe? O pai é a brincadeira, né? Então ele nos mostra o quanto pode ser divertido atuar no mundo, não precisa ser algo pesado, algo sacrificial, algo difícil. Quando a gente olha, então, para uma sociedade que é uma sociedade sem pai, a gente vê pessoas que não têm um limite. Pessoas que não têm limite. Pessoas que não têm senso do coletivo. Pessoas que acham que porque elas querem algo, todo mundo tem que fazer aquilo que elas querem. Então você vê muito as pessoas não tendo limites. E pai também é esse limite. O pai, ele é o limite e também, ao mesmo tempo, a expansão. Essa agressividade para limitar, mas também a agressividade para expandir, para ir além daquilo que a gente acha que pode ir. Então, são essas duas forças. E esse limite, muitas vezes a gente vê as pessoas querendo ditar regras numa sociedade porque elas acham que aquilo é certo. Ou seja, ela não tem um limite, um senso de colaboração, de coletividade, porque simplesmente para ela o pai nem existiu, né? Então o que a gente precisa é olhar para como eu posso, através de olhar para esse homem que é meu pai, alcançar então algo muito bonito, né? Porque quando a gente então olha para esse homem que é o nosso pai, a gente consegue tomar tudo aquilo que ele já fez. E aí eu posso seguir daqui em diante. Mas vamos lá. Essa ideia dessa live surgiu porque eu vi recentemente esse comentário aqui, olha. Esse comentário aqui. Uma moça compartilhou no Threads, eu adoro Threads, pra mim é uma rede social que me tira da minha bolha, então eu gosto muito de sair um pouquinho da minha bolha. Então a moça disse assim: minha irmã decidiu fazer constelação familiar e nesse processo percebeu que precisava perdoar nosso pai. Já contei aqui que constelação não tem nada a ver com perdoar, mas foi a conclusão que ela chegou. E o pai ficou 30 anos ausente. E daí ela conta, né, que pra ser honesta, ela não achou que isso afetava a vida dela. Mas depois, quando ela vai e resolve acompanhar a irmã na jornada, tudo mais, ela fala assim: para nossa surpresa, nossa mãe tinha guardado muitas cartas antigas que trocava com o nosso pai. Nessas cartas, ela falava não só sobre os dois, mas também sobre nós. De repente, tudo ganhou um novo significado. Eram palavras escritas em outro tempo, que contavam uma história que até então não conhecíamos por completo. E ali mesmo eu senti uma paz e um peso saindo das minhas costas. E eu nem sabia que esse peso existia. Decidimos então que entraríamos em contato para marcar um encontro. Olha só isso. Ela chamou nosso pai pelo Facebook porque achávamos que seria o meio mais fácil de ter acesso a ele. Alguns dias depois veio a resposta que a gente queria ouvir. Estou emocionado, o pai disse. Sempre esperei por esse momento. Nem sei o que dizer. E aí eles marcaram um encontro, e aí eles descobriram que tem outra irmã, enfim, e vão fazer um churrasco juntos. Aí chororô e abraço, 3 horas de conversa, fizeram parecer que nunca estivemos separados. Tá, gente? Aí a gente vai pros comentários, e um dos comentários que me chamou muita atenção foi esse aqui, olha. Vamos lá, vou achar esse comentário. Bom, o que a gente vê aqui são muitas pessoas com muitas dores, mas o comentário que me chamou mais atenção foi esse aqui, ó. Foi esse aqui. Que bom pra você que você perdoou. Que pena que mais um macho irresponsável foi perdoado. E aí, claro, eu leio isso aqui, mais um macho irresponsável foi perdoado. O que a gente lê aqui? Vai, vamos lá. Vamos praticar nossa empatia. O que a gente lê aqui é: essa pessoa tem dor. Ela tá em dor. Ela tá dizendo: os machos
Só de dizer macho já me fala de uma dor, né? Mas os machos não... Que pena que eles foram perdoados, porque eles não merecem perdão. Então, o que ela tá dizendo aqui? Eu tenho uma dor profunda. Ela só tá dizendo isso. E eu tenho uma dor profunda com relação aos homens. Talvez por ter sido abandonada, talvez porque a mãe foi abandonada, talvez porque a avó foi abandonada. Então aqui a gente visita esse primeiro lugar, que é o lugar que eu também já visitei, que é a raiva dos homens. E a raiva dos homens a gente vai precisar olhar com muito carinho para nós mesmos. Por quê? Porque a raiva dos homens vai sempre esconder uma tristeza profunda. E pode ser que essa tristeza profunda seja simplesmente porque alguma mulher ancestral foi abandonada mesmo. E essa dor, ela vai ter que ser vista. Ela vai precisar ser vista. A gente não vai conseguir ignorar essa dor. Ou seja, eu não posso olhar para essa mulher e dizer: você vai ter que engolir que você tem pai, você vai ter que engolir isso, você vai ter que respeitar os homens. Eu não posso fazer isso. Isso seria contra o próprio efeito necessário, que é muitas vezes se render para essa dor. Claro, é um desafio. Claro, é necessário ter coragem para se render para essa dor. Mas é um momento em que, se a gente se rende para essa dor, que muitas vezes é sim a dor do abandono, da rejeição, as marcas das mulheres que viveram casamentos difíceis, que muitas vezes não puderam confiar nos seus homens, que muitas vezes foram agredidas, muitas vezes foram traídas, muitas vezes abandonadas. Então aqui a gente olha para a dor. É a primeira parte, é o primeiro passo. A gente vai ter que olhar para: eu sinto raiva mesmo, e essa raiva sim esconde uma dor, e eu preciso olhar para essa dor. Quando eu olho para essa dor, eu acesso a tristeza, que muito provavelmente é uma tristeza profunda, muito provavelmente é antiguíssima. Se a gente for olhar para nossa história como cultura mesmo de um país, a gente vai perceber que na nossa história, tendo assim pai europeu, né, a gente muito provavelmente viveu a questão do abandono, de ter em algum lugar da nossa família uma mistura entre europeu e indígena ou africano, e esse homem que vai embora, né? Que veio para procriar e que depois vai embora ou morre mesmo em guerra, enfim. Tem uma dor aí muito profunda. E essa dor é muito velha, muito antiga, mas que, claro, reverbera nas nossas células. Lembra lá o que eu contei? Esse pai e essa mãe vão sempre reverberar nas células dessa pessoa. Então, nas nossas células, as histórias do nosso clã estão aqui nas nossas células. Então, essa dor pode não ser uma dor de agora, mas é uma dor que pode ser muito antiga, mas que precisa ser olhada. Então, esse é o primeiro passo. É perceber essa memória de dor. E essa memória de dor a gente só percebe quando a gente dá uma desmantelada na raiva. Então a gente abre um pouco essa raiva, deixa ela respirar. Então a gente vai acessar a tristeza. Quando a gente acessa a tristeza, a gente pode encarar. Encara o quê? A dor do pai que foi embora. A gente vai precisar encarar, vai ter que olhar e dizer: pai, você fez muita falta, eu senti muito sua falta. Vai precisar encarar muitas vezes a dor do avô, do bisavô que foi embora. Vai precisar encarar as dores das mulheres do seu clã, da sua família. Vai ter que olhar para a dor. Isso aqui é uma faxina. Isso aqui, e essa escolha de olhar para a dor não é uma escolha fácil. É realmente uma faxina. É escolher fazer uma faxina emocional. É escolher fazer uma faxina, uma purificação emocional. Ferdoca, um beijo aí pra todo mundo, viu? Vi que você tá em viagem. Então é uma faxina emocional. A gente vai precisar fazer essa faxina emocional
Porque a gente vai purificando essas emoções, essas dores, pra gente poder chegar no próximo passo. Então, o próximo passo, depois de olhar para essa raiva, de acolher essa raiva, acolher essa tristeza, acolher essa dor, dizer que sim, que é justificável, que toda essa dor, ninguém nunca vai negar essa dor, ninguém nunca vai dizer assim, não, tá sendo demais, esse ódio todo que você tá emanando pelos homens é demais, não precisa disso. Não, é justificável, a dor é profunda. Só que o que acontece, o que a gente faz com essa dor, ao invés da gente viver a dor, o que a gente escolhe fazer a gente fica soltando essa dor no mundo. Então, ao invés de sentir essa dor nas nossas entranhas, de ir lá no profundo, de chorar essa dor, de deixar essa dor sair com a lágrima, de reconhecer que eu não posso viver minha vida odiando as pessoas porque eu tenho uma dor. Então, o que essa mulher tá me dizendo quando ela diz que pena que mais um macho responsável foi perdoado, é que pra ela é muito difícil voltar a amar. Se ela for uma mulher que quer se envolver com homens, pra ela vai ser muito difícil conseguir olhar para um homem com respeito. Então o que ela tá me dizendo é, se ela não acessa a dor, que foi o que eu escrevi aqui, né? Se eu não libero essa dor, eu não consigo ir pro amor, eu não consigo viver uma vida feliz, se eu não libero essa dor. Então o caminho é sempre a gente liberar a dor. Vai ser sempre justificado, ou seja, olha, a raiva que você sente, a dor que você tem sentido é coerente. O que acontece é que não dá pra você ficar trazendo essa dor pro mundo e emanando essa dor pelas pessoas com raiva, com ódio, odiando os homens, querendo matá-los, sendo que na verdade o que você precisa é chorar essa dor. Porque você tem um passo pra dar. Muito provavelmente uma pessoa que tá muito ferida nesse lugar, ela pode, como cura, né, das relações, da próprio clã, ela pode viver um amor. Pode ser parte da cura dela mesma, né? De dar o próximo passo, viver um amor, se abrir para confiar nos homens de novo. Só que, claro, para fazer isso, gente, a gente precisa de coragem para primeiro chorar a dor. E aí, só lembrar, então, quem não chora a dor não consegue ir pro amor. Quem não chora a dor não consegue ir pro amor. Isso precisa ficar claro. E aí, então tá. Chorei a dor. Consegui agora abrir um pouquinho mais meu coração. Chorei muita dor, muito. Consegui diluir isso aqui. Saber que esses homens que fizeram isso lá atrás, que todos eles também estão dentro de mim. Porque muitas vezes foi justamente o pai, o avô, o bisavô. Então tá tudo aqui misturado dentro de mim. Então é como se dentro de mim, olha o que eu vou te dizer agora. Deixa eu te explicar isso, né? É como se dentro de mim eu reconcilio essas duas partes. Helena do céu, que difícil. Mas isso é a junção, né? Então quando a gente tem uma avó que foi machucada e um avô que foi o agressor, dentro de nós eles estão juntos. Então a gente não pode negar que dentro de nós mora a força da reconciliação. Não tem como negar isso. Isso não dá pra negar. Por quê? Porque o homem e a mulher, assim como minha mãe e meu pai, a sua mãe e seu pai, as mães e os pais, todos os conflitos que eles têm dentro de mim morrem. Por quê? Porque eu mostro que esses conflitos podem ser um só, que tudo aquilo que parece super distante se torna um em mim. Então, o que é a verdade? O que é a verdade? Eu sou um potencial de reconciliação. Eu sou o potencial de reconciliação. Então, todas as partes separadas da minha família, todas as partes que estão cada uma para um lado, dentro de mim elas dizem sim uma para outra, elas se integram. Então, eu sou o potencial dessa reconciliação. Que lindo isso, né? Apesar de muitas vezes ser difícil reconhecer isso, mas é a verdade. Inclusive, não sei se você sabe disso, eu vou te dizer agora. Não sei porque eu tô confiando tanto. Oi, minha cunhada. Não sei se você sabe, mas uma das formas de acabar com uma guerra num lugar é
a gente não, né? Mas era antigamente, o que eles faziam? Por exemplo, então vamos dizer que Rio de Janeiro e São Paulo estão guerreando. Então o que eles faziam? Mandavam homens, quando eles queriam a paz, mandavam homens do Rio para São Paulo, para morar lá. E aí esses homens, eles se apaixonavam, esses homens do Rio se apaixonavam por mulheres de São Paulo. E então eles se uniam e então eles geravam uma vida. Nessa criança morava o quê? São Paulo e Rio de Janeiro. Por isso que o casamento ele é a cura do mundo. Por isso que essas uniões e a geração de mais vida é a cura do mundo. Porque então essa criança nascia uma parte Rio de Janeiro, uma parte São Paulo. Quando essa criança nasce assim, ela então cria paz, porque ela não vai mais ser contra uma parte dela. Então, em toda criança, em todo ser humano, em mim, você, nas crianças, em todo mundo, mora a reconciliação. Então, dentro de nós, tem o nosso avô, que muitas vezes foi o cara que sumiu, e a nossa avó, que foi a mulher que teve que criar os filhos sozinho, por exemplo. Só que dentro de nós, esses dois estão juntos. Dentro de nós, eles estão reconciliados. É por isso que a gente é o potencial de reconciliação humana. Nós somos o potencial de reconciliação humana. Então, ao mesmo tempo em que a gente tem dentro de nós também o conflito, porque, né, se você for pensar, nossa, mas então o agressor e a mulher que viveu aquele sofrimento, os dois se uniram e estão dentro de mim. Então, ao mesmo tempo que pode ser conflitante, também tem um poder muito grande de reconciliação. Então, quando eu olho para a dor e quando eu consigo olhar tanto para o homem quanto para a mulher que me gerou, meu avô, minha avó, meu bisavô, minha bisavó, talvez ia lá para trás. Uma vez eu fiz esse exercício, olhei para indígena e para o português que se uniram lá atrás, e que eu nem sei exatamente qual é a história, mas que eu sei que tem, que se uniram lá atrás e que talvez foi muito difícil, mas que aquela mulher decidiu ainda assim levar aquela gestação adiante e então honrando aquela força de, mesmo nas maiores dificuldades, ainda assim decidir reconciliar, né? Decidir gerar vida apesar da tragédia. Então, quando a gente consegue ver a grandeza disso, a gente não nega mais esse passado, a gente consegue então construir algo a partir disso. Mas claro que muitas vezes a gente vai precisar encarar a dor. Então, quando a menina fala aqui, que pena que mais um macho irresponsável foi perdoado, o que ela tá me dizendo é, eu tenho dor ainda, eu ainda não consegui liberar essa dor. Talvez ela ainda esteja dizendo, por favor, me ajude, mas eu não vou tão fundo assim. Então ela tá dizendo assim que ela ainda tem dor. Como que libera essa dor? A gente chora. É isso que a gente faz muitas vezes em terapia. A gente chora essa dor. Vamos lá então. Depois que eu choro a dor, que eu consigo liberar, que eu consigo ver que eu sou um potencial de reconciliação dos meus ancestrais, todos eles estão reconciliados em mim. E não é assim, eles precisam se reconciliar em mim. Não, eles estão reconciliados em mim. Se eles tão diferentes geraram uma vida, essa união já aconteceu. E união é reconciliação. Então, eles já estão reconciliados em mim. Eu sou a prova viva e ambulante e forte e firme de que os meus ancestrais em mim estão reconciliados. Juntos. Para sempre, em mim. Então, essa força de reconhecer isso, essa força já me leva para o próximo lugar, que é qual? Reconhecer a ordem e a hierarquia. Então, entenda que quando a gente fala, de novo, vamos voltar, de constelação, a gente não fala de perdoar. A gente fala de reconhecer esse passo agora, que é a hierarquia. Por quê? E muitas vezes não é fácil reconhecer a hierarquia não, porque a gente ainda tá com dor, com raiva, com medo e tudo mais. Então a primeira parte é isso, é diluir essa dor, essa raiva, esse medo e ter a certeza de que eu sou a reconciliação em forma de pessoa. Ok. Próximo passo é reconhecer a ordem e a hierarquia. Como que eu faço isso? E aí eu venho para um outro comentário aqui de um menino que falou assim, muito bonito o comentário dele, ele falou assim, ó. Ele falou, você não é o erro dos seus pais. Você é o legado deles. Meu pai é dependente químico e presidiário e provavelmente eu vou ser a melhor coisa que ele fez na Terra. Gente, isso aqui pra mim já é tipo assim, esse cara, ele quase que zerou o game mesmo assim, né? De saber que
O pai dele, a melhor coisa que o pai dele fez na terra é ele. E então ele tá vivendo a vida dele em potência porque ele sabe que essa é a melhor obra do pai. Nossa, esse cara... Aí teve um comentário aqui que falou: seu pai não fez você. Ele te deu a vida. Você se fez e se faz todos os dias. Esse comentário, claro, eu entendo que é um comentário... Sim, eu achei lindo também. O quanto ele tá integrado, né, assim, percebendo o quanto ele é a expressão do pai dele na Terra e ele pode agora criar uma nova expressão, porque o que o pai dele conseguiu fazer e deu conta foi de repente se envolver com drogas por questões do pai dele, que talvez sejam muito mais profundas do que a gente pode imaginar, quem somos nós para julgar, né? Mas ele, como expressão desse pai, diz assim: pois então, através de mim, pai, você vai expressar algo muito bom no mundo. Aff, me arrepia. E aí a moça disse assim: não, seu pai não fez você. Ele te deu a vida. E essa é a parte em que, claro, eu entendo a boa vontade dessa moça, né, de fortalecer esse menino. Mas a verdade é que o pai dele fez ele sim. Sim. E por que isso é importante? Porque é aquilo que eu falei sobre Jesus. Jesus só pôde ter experiência terrena passando por humano. Né? Assim, ele teve que passar por Maria, ele teve que vir... E para ter essa experiência humana, não tem como sem existir um homem e uma mulher. Não tem como fazer isso. É impossível. Então, o que é importante saber? Isso é constelação familiar. É só reconhecer. Não tem como esse menino ser essa expressão na Terra se não fosse o pai e a mãe dele terem se unido. Nem que ter sido por poucos minutos. Mas a verdade é, não tem como ele se fazer sem o pai dele ter feito ele. Não tem como mesmo. Essa é a realidade. Claro, a gente só consegue olhar para essa realidade quando a gente consegue sair da dor. Primeiro, né? E sair da dor não é fácil, como eu acabei de dizer, é um processo. A gente vai ter que chorar muito essa dor. Às vezes até dar uns gritão de raiva, porque tem raiva aí, né? Então, claro, isso é normal, natural. A gente vai sempre acolher essa dor. Mas o próximo passo é olhar para essa realidade com esse coração aberto, que é verdade. Sem esse homem, eu não conseguiria me fazer. Então, por mais que eu pareça uma boa pessoa e sou uma boa pessoa e tô fazendo o possível para ser cada vez melhor, ainda assim eu preciso dizer: pai e mãe, obrigada por terem se unido, porque sem essa união eu nem existiria. Eu não teria nem como ter uma expressão na Terra. Então, considerar isso é o próximo passo. E aí a gente passa por um lugar que é um lugar lindo, que é o lugar de eu olho para os homens, para todos eles, e sei que cada um deles teve uma expressão importante na Terra. E aí, então, por que eu tô falando disso? Por quê? Porque a gente volta a respeitar esses homens. A não achar que, não, só fez o bem bom e foi embora. Mas é justamente o bem bom que te gera. Percebe isso? É realmente o bem bom que faz com que você tenha um corpo físico na Terra. Então a gente tá achando que o bem bom é o pouco. Não, não é o pouco. O bem bom faz ali e gera uma vida. Depois a mulher ainda por 9 meses. São 2 pessoas que têm coragem de fazer isso. Tem que ter coragem de fazer isso. E a gente tá fazendo o quê? Não, fez porque... Tá falando assim, não, seu pai não fez você. Fez sim, a verdade é que fez. O seu pai te fez. A sua mãe te fez. Essas 2 pessoas, se não fosse o espermatozoide e o óvulo se unirem, não ia ter você. Não ia ter você. Então, o mínimo que a gente precisa fazer é reconhecer. É verdade, eles me fizeram. E mais, se a gente conseguir mais ainda uma força maior, muito maior, uma força gigante que queria que você viesse pra Terra e que sabia que você ia precisar desse homem e dessa mulher, uniu esses 2 para que você chegasse. Uniu esses 2 para que você chegasse. E às vezes quando a gente olha para a história dos nossos pais, a gente pensa, caramba, muito improvável, né? Se a gente for pensar, como que esses 2, desse jeito que foi, se uniram dessa forma? E então só porque eles se uniram eu vim. Porque se fosse outro homem ou outra mulher, não seria eu. É muito bonito, é muito grande. Então a gente começa a reconhecer que tem uma força que uniu, fez com que essa mulher, minha mãe, olhasse para esse homem, meu pai, e dissesse sim. Mesmo que por um dia, por meia hora, por 10 minutos, ela disse sim para esse homem, então me gerou. E se não fosse esse homem, não seria eu. Então tem uma grandeza aí, né? Tem uma grandeza de reconhecer, caramba, pai,
Obrigada por dizer sim pra minha mãe. Mãe, obrigada por dizer sim pra esse pai. Porque qualquer pecinha diferente não seria eu. Que lindo! Eu acho isso muito lindo. Certo? E aí, quando a gente, então, olha só, quando a gente considera e olha pra esse homem, pra esse pai, pra essa mãe, né? A gente consegue, então, já pegar esse recurso. Porque o que acontece muitas vezes, quando a gente diz assim, eu não tenho pai, ou não tenho mãe, e a gente nega a nossa raiz, né, se a gente for pensar, é a mesma coisa de um fruto precisando extrair nutriente de uma terra, mas não conseguir passar pela raiz. Como que ela vai extrair nutriente de uma terra sem conseguir passar pela raiz? Ela precisa passar pela raiz. Então, isso é extrair o melhor, a gente consegue extrair tudo aqui do nosso passado. Então, por exemplo, aqui, né, enquanto eu tô falando, tem muito da minha mãe aqui. Minha mãe é professora. Então, tem muito da minha mãe aqui, recurso da minha mãe. Alguns insights que eu tenho, eu sei que são do meu pai, porque meu pai, meu pai fez até a 4ª série, mas é um homem sábio, assim, nossa, meu pai tem essa força. Então, eu sei que o conhecimento que eu tenho, que não é um conhecimento assim, né, de livros, é tudo do meu pai, é recurso dele. Então, quando eu olho pra isso, eu posso pegar esse recurso, mesmo que eu não conviva muito, mesmo que eu não tenha, né, essa aproximação, mesmo que tenha sido distante, mesmo que muitas vezes eu tenha achado que eu não tenho um pai. Mas ainda assim, se eu consigo olhar com carinho pra esse homem que se uniu com essa mulher, eu consigo tomar esses recursos dali de trás. E tem muita força. E agora, eu quero que você preste atenção, meu nariz não para de coçar. Eu quero que você preste atenção nessa história que eu vou ler. Essa história é uma história que me emociona sempre, do livro Ema, 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 Cada Um no Seu Quadrado, que é um livro de constelação familiar, uma visão sistêmica para melhorar sua vida. Ema, 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 Cada Um no Seu Quadrado. Então, é um médico, ele é o Décio, né, meu professor, que ele era médico e então ele estava atendendo num posto de saúde, e aí chegou uma senhora com o neto de 5 anos, e o neto simplesmente destruindo tudo do consultório, assim, um comportamento terrível. Inclusive era o motivo que a avó estava levando esse neto nesse consultório. E aí ela falou, nossa, ele dá muito trabalho, inclusive foi por isso que eu trouxe ele, eu quero dar um remédio para esse menino para ver se ele melhora. E aí então o Décio, que é o meu professor, ele já estava estudando constelação fazia 10 anos, e ele falou, aí tem alguma coisa a mais, né? Então ele perguntou assim, e a mãe e o pai desse menino? E aí a avó falou, a mãe é minha filha, o pai ele nem conhece, graças a Deus. Ela disse assim, graças a Deus ele nem conhece. Daí ele perguntou, né, mas o que aconteceu com o pai? Daí ela falou, ele é um sem vergonha, ele engravidou a minha filha e outra moça ao mesmo tempo, então a gente finge que ele nem existe, ele ainda é usuário de drogas, então a gente finge que ele nem existe. Então ele fala assim, então o Décio, quando percebe que esse pai tá excluído, ele fala assim, olha, talvez o comportamento do seu neto só piore. E aí ela fala, mas o que? Você tá jogando praga no meu neto? Ele fala, não, é só porque existe uma lei natural, que é a lei do pertencimento, né? Em que todos da família precisam pertencer. E quando alguém da família não pertence, a criança, ele fala assim, ó, a criança vai precisar repetir o comportamento do pai. Por que vai precisar repetir o comportamento do pai? Isso é óbvio, quem tem filho sabe. Às vezes aquilo que a gente menos gosta no parceiro é o que o filho faz, porque é pra você incluir mais dentro de você. Então, ele diz assim, então o seu neto vai precisar repetir o comportamento do pai. Então ela fala assim, mas meu Deus, ele nem conhece, como pode, sem nem conhecer o pai, vai repetir isso, nossa. Aí ele fala, pois é, se a senhora quiser entender um pouco mais, eu posso explicar isso agora. Então ela falou, claro, quero. E aí ele fala, vou chamar o menino, chama o menino e fala, vamos fazer uma brincadeira agora. E agora eu vou ler mesmo as frases, porque eu me emociono. Aí ele fala assim, chamei o menino para o meu lado da mesa e propus uma brincadeira. Ele topou mesmo sem saber os termos. Eu disse a ele que se tratava de uma brincadeira nova, na qual ele deveria olhar dentro dos olhos da vovó e repetir uma frase que eu ia sugerir. Mas somente se essa frase estivesse de acordo com o seu coraçãozinho.
e que em hipótese alguma deveria repetir a frase que não estivesse de acordo com seus sentimentos. E o menininho concordou. Em seguida, posicionou-se diante da avó e olhou fixamente nos olhos. Estava agora centrado e focado. Então sugeri a seguinte frase: querida vovó. Ai, me emociono sempre. Querida vovó, me olhe com carinho se eu tenho um grande lugar no meu coraçãozinho pro meu papai. Ele me faz muita falta. E aí ele diz assim: para minha surpresa, o menino repetiu a frase de forma pausada e calma, muito centrado e emocionado. Fez isso olhando para a vovó diretamente e uma lágrima sozinha, silenciosa, rolou face abaixo. Fez-se um silêncio imediato na sala, o menino ficou quieto e a avó também. Ela estava surpresa e tocada. Depois de um minuto longo me disse: nunca imaginei isso. O Senhor me deu uma lição dura hoje. Se isso é importante para ele, vou levá-lo para conhecer o pai. E saiu do consultório levando a receita e o menino. Dias depois, ele conta que dias depois as tias da creche chegam lá no consultório e falam: doutor, você atendeu um menino aqui que só brigava com todo mundo, que não tinha jeito. E o menino ficou bom. Tem como você receitar o mesmo remédio para outros 3 meninos lá da creche? E aí ele fala que ri muito e conta para elas que não tem a ver com... ele não receitou nenhum remédio. Que foi, na verdade, algo muito mais profundo, né? E aí eu queria ler esse texto porque, no fundo, o que eu quero dizer é: todos nós temos um lugar bem grande no nosso coração para o nosso pai. Todos nós. E às vezes, principalmente quando a gente viu, às vezes, nossa mãe, nossa avó, as mulheres, né? Muitas vezes criticando esse pai, fazendo... Às vezes até foi mesmo uma questão difícil, né? Viu esse pai indo embora, por exemplo, abandonando a mãe. A gente muitas vezes toma um lado. Só que a gente tomar um lado é, ao mesmo tempo, ignorar que o outro lado é totalmente do pai, né? Então, muitas vezes, até tem um outro trecho do livro aqui, muitas vezes a gente acha que dá pra ficar assim, ser 100% mãe, e não dá. Isso não dá, não acontece. A gente sempre vai ter um pedaço bem grande do nosso coração no nosso pai, que é metade, na verdade, né? Não é um pedaço bem grande, é metade. Então diz assim, ó: o pai está sempre presente na criança. Quando eu rejeito o pai, rejeito também a criança. A criança sente isso e fica dividida. Não pode ficar completa. Inclusive, quando a gente rejeita partes do nosso pai ou da nossa mãe, né? E pra mim, a minha questão na adolescência, assim, era muito... Eu rejeitava muito a minha mãe. Eu não conseguia extrair esses recursos que eu tenho. Então, a minha mãe sempre foi muito de falar, né? Minha mãe é professora, então ela sempre foi muito vista, muito respeitada na escola e tudo mais. E a palavra dela tinha muita força. Então, como na minha adolescência eu rejeitava muito a minha mãe, eu rejeitava também essa força da fala. Então, o que eu achava? Que eu era tímida e que eu não falava nada. Mas a verdade é que quando a gente vai incluindo um pouco mais, a gente vai ganhando também os recursos. E não tem como a gente ser 100% mãe, porque a gente sempre vai ser 50% pai, 50% mãe. Por isso a importância da gente reconhecer que sim, tem um lugar enorme no nosso coração pro nosso papai. E aí, amanhã, a gente tem o Natal, né? O nascimento de Jesus, que foi um homem que precisou ter pai e mãe. Que mesmo no caso dele, de Jesus, que ele é filho de Deus e de Maria, ainda assim teve José, que precisou estar ali, que precisou fazer essa função de pai humano. De pai humano. Então a gente só chega lá, nesse espiritual, alcançando esse lugar crítico dentro de nós, se a gente conseguir reconhecer que nós somos essa reconciliação em vida, que nós somos essa união desse pai e dessa mãe. E muitas vezes a gente se apega àquilo que foi ruim. Muitas vezes a gente se apega àquilo que foi difícil para nossa mãe, aquilo que foi difícil para o nosso pai, os conflitos que eles tiveram. Muitas vezes a gente se apega a isso.
Mas a verdade é que se a gente olhar um pouquinho depois, assim, um pouquinho mais profundo, a gente vai ver que teve um amor muito grande que uniu esses dois. Mesmo que a mamãe possa dizer, ah não, eu não gostei do seu pai nem um dia da minha vida. Mas a verdade é que ainda assim a alma dela disse sim para esse encontro. Ainda assim teve uma parte dela que não conseguiu recusar essa força tão grande que queria você aqui nessa terra. E para que você chegasse, ela precisou se unir com esse pai. Então essa força desse sim que esse homem e que essa mulher deram, e que só assim você pôde chegar, a gente precisa olhar mais para essa força. A gente precisa olhar para essa grandeza, para esse amor que esse homem e que essa mulher sentiram um pelo outro, mesmo que de forma difícil. Mesmo que esquisito. Mesmo aquela coisa de quero muito que essa pessoa fique, e para essa pessoa ficar eu vou fazer coisas que, sei lá, vou ser agressivo, vou ser difícil, vou ser... Mesmo assim a gente vai precisar olhar por amor mesmo. Por amor que uniu esses dois. Quando a gente dá lugar para esse pai, quando a gente dá lugar para essa mãe, então fica muito mais fácil de encontrar o eu crístico dentro de nós. O que é esse eu crístico dentro de nós? É o eu que integra esses diferentes. É o eu que consegue ver que a mãe e o pai muitas vezes são extremamente diferentes, mas que dentro de você esses diferentes existem, coexistem e geram vida. Então a gente consegue encontrar esse eu crístico em nós. Lindo, né? Lindo. Quero desejar um Feliz Natal para você, para toda a sua família. Quero desejar que você possa cada vez mais despertar o eu crístico em você. Cada vez mais perceber que você é a reconciliação viva na Terra. E que você estar viva quer dizer que a paz existe. Essa é a verdade. A paz existe. Que você considere olhar no espelho todos os dias e ver o amor dos seus pais, entre eles, em você. Que lindo. Tenha um lindo dia. A Diná e a Lívia estão aí. Um beijo pra vocês. Meu nariz não para de coçar. Um beijo pra vocês. Vou até respirar um hortelã-pimenta ali, Lívia. Pra ver se tira essa coceira no meu nariz. E Feliz Natal, viu? Um grande beijo. Obrigada também, minha cunhada. Amo muito você. Lindo dia por aí também. Feliz Natal. Um beijo. Um beijo de Nath também. Feliz Natal. Beijo, beijo. Amamos vocês também.